Bem, dando prosseguimento ao nosso estudo de transformações lineares, agora a gente vai começar a falar de transformações em espaços arbitrários, tá? De um espaço real de dimensão n para um espaço real de dimensão m, tá? Basicamente a gente já fez isso em alguns pontos, mas vamos deixar mais formal esse estudo, tá? A gente vai ver também a transformação como uma matriz. A gente tem usado funções, vetores, a gente vai ver agora também como uma matriz. Tá? Então, primeiro vamos só relembrar um pouco a transformação linear. Ela é uma transformação que leva de um espaço em outro espaço, né? Leva os meus vetores de um espaço em outro espaço, e ela tem que obedecer aí duas propriedades, uma da adição e outra por uma multiplicação por escalar. A primeira, da adição, eu tenho aí a transformação de um vetor u mais v é igual à transformação de v mais a transformação de u. E a segunda, eu tenho a transformação de um escalar vezes o vetor u, tem que ser igual ao escalar vezes a transformação de u. Isso configura ela como essas duas, para obedecer nessas duas propriedades, configura como uma transformação linear. Tá, então, agora a gente vai tratar de espaços arbitrários. Então, as aulas passadas a gente falou de R do plano no plano, tá? Aqui a gente vai falar do plano a um espaço tridimensional. Tá? Então aqui essa transformação T, ela leva do R2 ao R3. Então meu primeiro vetor de R2, eu tenho duas componentes e vai se transformar em três componentes. Essa transformação, ela é definida aí como meu vetor x de duas componentes e vai ser igual um vetor de três componentes, x2 na primeira, x1 na segunda e x1 mais x2 na terceira componente. Então sejam aí dois vetores arbitrários do meu espaço R2, o V com componente V1 e V2 e o U com componente U1 e o 2. Quando eu faço V mais U, eu tenho um novo vetor, ainda pertencente ao meu espaço R2, que vai ter a primeira componente V1 mais U1 e a segunda componente V2 mais U2. Tá? Então, a minha primeira propriedade vai ficar como? Eu vou pegar a primeira componente de V1, na verdade eu vou pegar a segunda componente de V mais U e colocar na primeira componente do meu vetor transformado. Então eu vou ter V2 mais U2. Depois a primeira componente se transforma a segunda componente do meu vetor transformado. Então eu tenho V1 mais U1. E aí eu tenho a soma das duas componentes formando a minha terceira componente do meu vetor transformado. Então eu tenho V1 mais U1 mais V2 mais U2. Eu modifico um pouco esse vetor e transformo em dois vetores, V2, V1, V1 mais V2 e U2, U1 e U1 mais U2. E aí eu tenho, veja que meu primeiro vetor nada mais é do que a transformação do vetor V e o meu segundo vetor nada mais é do que a transformação do vetor U. Então ele obedece à primeira propriedade, tá? Aí a minha segunda propriedade fala da multiplicação por escalar. Então eu pego o meu vetor U, por exemplo, multiplico as suas componentes por um escalar qualquer, que estou chamando de lambda, e faço a transformação, e eu vou obter lambda x2, lambda x1 e lambda x1 mais lambda x2. Eu posso pôr o lambda em evidência, já que ele está em todas as componentes do meu vetor. Vou ter lambda vezes x2, x1, x1 mais x2. Então veja que esse vetor nada mais é do que a transformação do meu vetor x. Então eu tenho
aí meus dois axiomas de uma transformação linear sendo satisfeitos. Então note o seguinte, que a gente consegue ainda escrever a minha transformação linear como uma matriz 3×2. Então eu tenho a minha transformação gerando aí um vetor coluna x2, x1, x1 mais x2. Veja que eu consigo multiplicar por uma... Para conseguir escrever esse vetor coluna, eu posso multiplicar uma matriz 3×2 por uma 2×1. Tá? Então eu vou ter a minha matriz 0, 1, 1 na primeira coluna, 1, 0, 1 na segunda coluna, multiplicado por uma x1, x2. Tá? Então aí, se eu faço essa multiplicação, eu tenho o meu vetor da transformação x2, x1, x1 mais x2. Tá? Essa matriz 0, 1, 1, 1, 0, 1, nós vamos ver depois como que a gente pode obtê-la, tá? Mas por enquanto é só interessante que vocês saibam que que é possível escrever nossa transformação como uma matriz, tá? De uma forma mais geral, a gente pode definir qualquer operador linear T que leva os reais de n dimensões nos reais de m dimensões como uma multiplicação de matrizes A vezes vetor x, tá? Então, o meu vetor x pertence ao Rn de navio, tá? E eu tenho aí a minha matriz que vai ser Mn, tá? M coluna, não, desculpa, M linhas por N colunas. Então vamos rever agora, vamos usar os exemplos que a gente viu ali do plano no plano para ver como é que a gente consegue escrever várias matrizes de transformação. Tá? Então a gente viu ali nos exemplos uma matriz, uma transformação de dilatação, tá? Então a minha transformação fazia 2 vezes o meu vetor. Então eu tinha aí um vetor coluna, 2x1, 2x2. Então eu preciso de uma matriz transformação que vai ser o quê? Uma matriz 2×2. Então, essa minha transformação eu posso escrever como uma matriz na primeira coluna 2, 0, na segunda 0, 2, multiplicada por um vetor coluna x1, x2. Tá? A projeção, por exemplo, do eixo no eixo x, ela é uma operação linear dada por x1 vezes o meu vetor canônico E1, que resulta no x1, 0, né? O meu vetor coluna x1, 0. Eu poderia escrever também como uma matriz 2×2, 1, 0, 0, 1, vezes o meu vetor x1, x2. Se vocês fizerem essa multiplicação, vocês vão ver que resulta um vetor x1 e 0. Se eu quisesse fazer com a projeção em y, era possível também, só ia mudar o lugar do meu 1 nessa matriz. Então, tentem fazer isso no papel. As minhas reflexões, eu também consigo fazer escrevendo cada uma numa uma matriz diferente. Tá? Então tem todas as matrizes aí, a reflexão em relação ao eixo x, a reflexão em relação ao eixo y, em relação à origem, em relação à reta x igual a y, tá? Que seria a inversão da minha função. Perfeito? Então eu vou parar por aqui e depois a gente volta aí discutindo algumas propriedades, tá? Na verdade, algumas operações das transformações lineares e suas propriedades.